E continuamos em família. Na manhã da TSF decorreu no final da semana o congresso organizado pela Associação das Empresas Familiares. O congresso coincidiu com o 20º aniversário da associação e foi dedicado às empresas familiares 4.0. É justamente nesse quadro de fundo que recebemos esta manhã Peter Vilax, presidente da Associação das Empresas Familiares. Muito bom dia, obrigado por ter vindo. Bom dia. É chegado o momento do grande salto para as empresas familiares por via das tecnologias digitais? É uma possibilidade, sim senhor, o grande salto. As empresas familiares 4.0 foi diretamente inspirado pela indústria 4.0 e nós temos que nos transformar. Aliás, todas as empresas têm que se transformar continuamente. A pressão do mercado, a pressão da tecnologia, a necessidade de inovarmos, temos que nos adaptar ao mercado a cada vez. Estamos a falar de inovação decisiva num setor que representa, tanto quanto pude perceber, quase 70% do tecido empresarial português, confirmará estes números. Todo esse contingente de empresas deve preparar-se para este desafio do digital ou nem todos podem embarcar já nessa aventura? É assim, há dois tipos de inovação. A inovação incremental e a inovação disruptiva. A incremental é aquela que eu estou a pegar no meu modelo de negócio e estou-lhe a adicionar coisas novas. Disruptiva é aquilo que nós encontramos mais nas startups e que é transformar o mundo com invenções absolutamente extraordinárias. Portanto, nós temos que saber que género de inovação é que nós temos capacidade de fazer, se é incremental, se é disruptiva. Mas a vossa associação abrange todas as empresas familiares e não apenas aquelas que vão por este segmento de mercado. Todas, mas temos que colocar o desafio a todas elas. E o desafio lá à frente, lá na maior exigência. Estas empresas garantem um volume de emprego que faz delas um motor da economia, sem dúvida. Esse dado é regularmente tido em conta pelos decisores nas políticas ensaiadas para o setor, ou é o setor que vai sozinho? É mais o setor que vai sozinho. A gente não se pode esquecer, quando representamos 70% da economia, somos o comum da economia. Do ponto de vista de força organizada, o Governo olha muito mais para as pequenas e médias empresas, não para as empresas familiares, porque nós vamos efetivamente desde a empresa mais pequena, da microempresa, até uma Johnny Martins, até uma Brisa, até uma Solvena, empresas muito, muito grandes. Porque aqui o familiar quer mesmo dizer quem detém o poder empresarial. É a família, é uma família. É o capital e a família. Portanto, a empresa familiar é aquela onde a família tem a propriedade da empresa e onde membros da família trabalham na gestão da empresa. Vamos voltar ao 4.0. Se estas empresas, todas elas, ou grande parte, vencerem a batalha da inovação para a qual acabam de ser de novo convocadas, ficarão na primeira linha também no que respeita à distribuição de valor, que é um ponto decisivo, também para esta conversa de hoje? Olha, antes de distribuir o valor, temos que o criar. E a inovação é absolutamente essencial para criarmos esse valor. E depois, sim, podemos e devemos preocupar com a distribuição desse valor. Este setor representa 65% do PIB. Peço-lhe que me corrija se estes números estiverem desatualizados. Olha, não há grandes dados fiáveis, porque os dados que existem são feitos ou por consultoras ou por universidades, investigação académica, e é sempre sobre amostras muito reduzidas. O maior estudo é da PwC e cobre 2.000 empresas a nível mundial, portanto não chega. Temos que ter estatísticas oficiais do que representam as empresas familiares. Mas é um número fiável, é um número... É um número consensual. Vamos dizer que é um número consensual. Contudo, esta percentagem, tomando que é correta ou aproximada dos 65% do PIB, é a maior noutros países da Europa. Até onde é desejável que ela possa subir também em Portugal? Olha, a economia é o que é. Eu não tenho qualquer objetivo para crescer as empresas familiares ou para diminuir as empresas familiares. O nosso objetivo é que elas sejam bem geridas, que elas contribuam para a economia e que as famílias se organizem para gerir o seu património e as suas empresas. Peter Vilax, fale-nos, por favor, agora um pouco, se não é curiosidade excessiva, do seu percurso pessoal e profissional, porque ele também é revelador de uma intenção e do sucesso obtido, desde o estágio, creio que numa empresa de semicondutores da Califórnia, até à sua chegada ao Avion. Eu comecei por me licenciar em Política e Economia. Eu sou uma pessoa que fui muito marcado pela Revolução de 25 de Abril. E licenciei-me em Política e continua a ser o meu primeiro amor. O meu segundo amor foram os computadores, porque eu fui programador durante 10 anos. Depois, já na empresa familiar,
Depois disso, tornei-me investigador na área da inalação pulmonar, inventor de dispositivos médicos para inalação pulmonar. Com patente. Com patente, escrevo patentes, é uma coisa que me fascina, proteger o conhecimento através de um documento de 10 páginas e realizar e derivar valor económico dessas invenções. Nos últimos 3 anos, os meus acionistas, ou seja, a minha família, decidiram que nós devíamos enverdar também pelo capital de risco, tentar encontrar novas empresas que pudéssemos empurrar, desenvolver e transformar em sucessos da economia portuguesa. O seu mundo é a indústria farmacêutica? O meu mundo é a indústria farmacêutica. A indústria farmacêutica é a tecnologia, é as ideias e a inovação. Há um dado curioso na sua biografia. As funções que exercia na Ovion, lindadamente, fizeram com que decidisse ir aprender japonês. O que é que isto quer dizer? Como exemplo que possa servir a outros que nos escuta. Skoshi Nihongo hanashimasu. Sei falar um bocadinho de japonês. Já lá vão 30 anos. Foi determinante para a minha vida profissional depois, poder falar com os japoneses em japonês, na sua língua, mas o meu nível, eu sou fluente em japonês de táxi. Portanto, eu sei, em Tóquio, eu sei dirigir o taxista muitíssimo bem. Não se perde em Tóquio. Sim. A Ovion é uma empresa líder mundial no setor em que está inserida, o desenvolvimento de produtos inaláveis, como há pouco falou, para a indústria farmacêutica. Emprega 1000 pessoas apenas em Portugal, porque tem outras empresas noutros lugares do mundo. Esta é uma escala que a distingue da maioria das empresas familiares, ou há muitas outras com este tipo de dimensão? Há muitas outras, mas as empresas familiares tendem a ser muito discretas. Há empresas portuguesas de que ninguém ouve falar, nos produtos alimentares, na indústria, que empregam milhares de pessoas e que ninguém ouve falar, porque as empresas familiares não gostam de comunicar. Eu acredito que nós temos que comunicar, porque eu acredito que nós somos uma força para o bem e este exemplo deve ser comunicado e é aquilo que eu estou aqui a fazer esta manhã. Uma força para o bem. O senhor já defendeu publicamente que isto não vai lá com salários tão baixos, pois eles são um convite, estou a citar, à mediocridade das empresas. Qual é a sua ideia de um salário mínimo justo e adequado em Portugal? Nós, em primeiro lugar, a economia é o motor dos salários. Temos uma economia fraca, temos salários fracos. Temos uma economia forte, temos salários fortes. Portanto, nós temos que apostar, acima de tudo, num crescimento para o produto interno bruto. E temos que ter uma meta ambiciosa, temos que ter uma meta de pelo menos 4% de crescimento anual, e isso só se consegue através do investimento. Nós temos que criar, em Portugal, as condições amigas para o negócio, para o investimento, para a proteção do retorno sobre esse investimento, porque nós temos que atrair os capitais de volta para Portugal para investirmos. Mas defende que os salários não podem ser tão baixos. Isso como valor absoluto, digamos. E como preocupação social. Salários baixos são uma preocupação, mas não é só salários baixos. Porque há pessoas que ganham, estive a fazer as contas ontem, pessoas que ganham 1000 euros e se pagam IRS, pagam a sua contribuição para a Segurança Social, depois, se ainda vão a um supermercado fazer as suas compras, deixam mais 23% de IVA, dos 1000 euros que recebe, 460, ou pouco mais de 400 euros, vão em impostos. Ora, aqui temos em França o exemplo dos gilets jaunes, dos coletes amarelos, e que é precisamente essa gente que ganha algum, mas fica tudo em impostos. E há, neste momento, esta situação de instabilidade social profunda em França, de um problema real. Não é pelo aumento dos impostos que nós vamos lá. Tem que ser pelo aumento da riqueza e pelo aumento do PIB. Quanto é que a economia deveria crescer para entrarmos numa espécie de velocidade de cruzeiro, se posso pôr assim as coisas? Repare que a 2% ao ano já estamos numa velocidade de cruzeiro, mas é pouco ambicioso e, sobretudo, não nos protege contra crises que possam acontecer. Podemos ter um Lehman amanhã, podemos ter nova crise financeira. Nós temos que ser robustos e temos que defender uma economia que cresça muito mais depressa, e aí o desafio tem que ser colocado aos gestores e aos empresários. Porque nós passamos sempre debaixo do radar. Nunca ninguém nos exige nada. A sociedade tem que exigir mais aos
aos empresários e os empresários têm que dizer quais são as condições para pôr esta economia a funcionar como deve ser. E não é só os empresários, é os sindicatos, é os decisores, é o governo, são os consumidores, todos os agentes económicos. O senhor está a dizer que a concertação não tem funcionado, tal como está. A concertação social tem um objetivo temporal que é curto demais. São 12 meses. Nós temos que olhar para planos a 5 anos, planos a 10 anos. Como é que vamos transformar Portugal através da inovação? Como é que vamos transformar Portugal para ser um país próspero? E não esta frustração, este pessimismo e este sintoma dos salários baixos. Hoje, vou falar em planos a longo prazo. Imagino que gostaria hoje de tomar um pequeno almoço com o Sr. Xi Jinping, que visita Portugal por 2 dias. O que é que gostaria de lhe perguntar? Olha, Deng Xiaoping, a seguir a Mao Tse-tung, foi ele que fez a grande transformação da China. Das primeiras coisas que ele fez foi visitar Lee Kuan Yew, primeiro-ministro de Singapura, que também era chinês, e foi-lhe perguntar: expliquem-me como é que vocês fizeram em Singapura para nós na China fazermos igual. Nós temos que olhar para os exemplos de sucesso. Suíça, Singapura. No caso chinês, aproveitarmos os exemplos positivos chineses e fazermos a mesma coisa aqui em Portugal. Mário Centeno foi eleito há 1 ano para a presidência do Eurogrupo. Falo dele porque há pouco falávamos ali quando o senhor assumiu o comando da nossa edição da manhã, aqui no lugar de topo da mesa, porque ele ter-se aí de deitar agora, há poucos minutos, depois de uma longa maratona negocial, anunciou que a reforma do euro vai por diante. 1 ano na presidência do Eurogrupo. Está rendido, pergunto-lhe, aos sucessos que o atual governo reclama na área sob a batuta do Ministro das Finanças, ou nem por isso? Olha, eu concordo com os sucessos do governo na área da comunicação, na área da confiança. Este governo soube fazer da confiança um ativo nacional importante, depois de muitos anos de pessimismo, e isso é positivo. Agora, eu tenho sempre alguma apreensão em relação às notícias que são boas demais. Porque eu lembro o último governo do engenheiro José Sócrates, quando acontece o PEC 1, o PEC 2, o PEC 3, o PEC 4 e depois o resgate, a culpa era sempre dos outros. Pois, mas é que nós temos que estar preparados para os erros dos outros. E daí uma intervenção sua em público que foi, pelo menos, polémica na altura. Pedro Vilax, chegamos ao fim do nosso tempo. Agradeço-lhe muito que tenha vindo esta manhã à TSF, tendo como gancho para esta conversa a recente realização de um congresso da Associação de Empresas Familiares que o senhor dirige. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado.